1935. Estrela de Davi obrigatória, costurada na roupa para que todo mundo soubesse quem era judeu. 2017. Uma braçadeira obrigatória desenhada no mangá japonês, para que todo mundo soubesse quem era Eudiano. São 82 anos de distância. É o mesmo símbolo, a mesma função, e isso não é uma coincidência. Hajime Isayama não inventou Attack on Titan do nada. Ele pegou um dos genocídios mais bem documentados da história da humanidade e reescreveu ele dentro de um mundo de titãs. Os nomes mudaram, mas os muros, as braçadeiras, a propaganda, o extermínio, isso ficou quase intacto na história. Eu sou professor de história e quando eu percebi isso nesse anime a primeira vez, cara, eu não consegui mais assistir do mesmo jeito. Na verdade, eu fiquei... Eu vou te mostrar ponto por ponto onde esses paralelos acontecem entre o mundo real, a história real e Attack on Titan. E a pergunta que vai ficar no final é: isso realmente aconteceu? Mas a pergunta, será que isso pode acontecer novamente? Ou até mesmo, será que nesse exato momento isso está acontecendo? No mundo de Attack on Titan, os Eldianos vivem confinados. Muros, portões, guardas armados e uma braçadeira obrigatória, que avisa pra todos na rua quem eles são. Não tem como se misturar, não tem como se esconder. O Estado, o governo de Marley, marca cada um deles todos os dias e sem exceção. E agora vem a parte mais assustadora. Na nossa história, isso também aconteceu. Antes da Segunda Guerra Mundial explodir, no ano de 1935, as leis de Nuremberg retiraram os direitos civis dos judeus na Alemanha e os obrigaram a usar a Estrela de Davi em público, assim como os Eldianos em Attack on Titan. A partir de 1939, já fazia um tempinho que a Segunda Guerra Mundial tinha começado, milhões de judeus foram confinados naquilo que foi chamado de guetos murados. O gueto de Varsóvia, por exemplo, chegou a ter mais de 400 mil pessoas vivendo num espaço minúsculo. Pessoas judias, famílias inteiras dividindo um cômodo, fome, doença, desespero e morte. Muita morte. A marca na roupa nunca foi só um símbolo, era uma arma psicológica. Separava, isolava e treinava o resto da sociedade a ver aquelas pessoas específicas como diferentes, como uma ameaça, como algo que precisava ser controlado, que precisava ser retido e, para muitos, eliminados. E o mais perturbador de tudo é que toda a sociedade ao redor deixou aquilo acontecer. Talvez você me questione assim: pô, Elson, mas como que as pessoas deixaram isso acontecer? As pessoas não viam que isso era errado? Pois é. Não é porque todas as pessoas eram monstros, mas porque elas foram convencidas, através de uma estratégia narrativa, pouco a pouco, de que aquilo que estava acontecendo com os judeus era necessário. No mundo de Attack on Titan, em Marley, os Eldianos são chamados de demônios. A propaganda oficial os pinta, os desenha como criaturas perigosas, herdeiras de uma raça monstruosa, culpados por crimes que nunca cometeram. Crianças culpadas por crimes que nunca cometeram porque acabaram de nascer. O medo desse povo sobre os Eldianos, o medo é plantado desde a infância. Desde a infância as crianças vão ouvir uma narrativa que faz com que elas olhem para os Eldianos como demônios. Talvez você fale assim: pô, Elsa, mas beleza, aí foi no anime. Cara, na vida real, o regime nazista fez exatamente isso. O Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels produziu cartazes, filmes, programas de rádio, jornais, textos, artigos, livros, comportamentos, piadas, falas, tudo que você imaginar, tudo envolvido numa narrativa por trás. Trazendo os judeus e apresentando os judeus como parasitas, como praga, como ratos, como uma ameaça à pureza e uma ameaça à prosperidade da Alemanha. E a psicologia, senhores, a psicologia, ela explica o motivo disso tudo. Antes de você destruir um povo fisicamente, é preciso você destruí-lo simbolicamente. Antes de você afetar o corpo, você afeta a identidade. E é o que o Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels fez. Tirar a humanidade de alguém aos olhos dos outros é o primeiro passo para que a violência contra essa pessoa pareça aceitável. Quando você chama alguém de demônio, de parasita, de ameaça, você está se preparando sem perceber para fazer algo que de outra forma jamais faria. Esse mecanismo, essa engenharia narrativa não acabou em 1945 com o final da Segunda Guerra Mundial e o final da Alemanha nazista. E nem começou lá com eles. Ele só muda.
Esse sistema ele só muda de roupa, ele muda de nome, ele muda de endereço, muda de época, de bandeira, de partido, mas sempre volta para destruir vidas. Em Attack on Titan, crianças eldianas, as mesmas que sofrem com essa chaga dessa sociedade que os rejeita, elas são recrutadas, essas crianças são recrutadas pelas forças de Marley. Não porque elas amam a pátria, mas por sobrevivência e por manipulação narrativa. Provar lealdade ao opressor era, muitas vezes, a única forma de conseguir um pouco de proteção, mesmo que temporária. Na vida real, a juventude hitlerista ela existia para moldar, sabe? Moldar crianças e adolescentes dentro desta ideologia nazista nefasta desde muito cedo. Obedecer sem questionar, servir o regime, ver o mundo pelas telas da propaganda, ver o mundo através da narrativa da propaganda que eles tanto ouviam. A parte mais cruel da história, tanto em Attack on Titan quanto na vida real, é que essas crianças elas acreditavam, elas não sentiam que elas estavam sendo usadas, elas acreditavam de verdade que estavam construindo um futuro melhor, que elas estavam do lado certo da história. E é por isso que a esperança pode ser uma arma tão poderosa quanto o medo, talvez mais perigosa. Por quê? Porque quando a esperança ela é baseada em uma narrativa mentirosa de um Estado, de uma religião, de uma seita, de um partido político, ela é devastadora. Pois ninguém questiona aquilo em que acredita. Entende? As pessoas fizeram crueldades em nome daquilo que elas acreditavam ser o certo. Elas abriram mão da humanidade achando serem humanos. Elas abriram mão da bondade achando estar fazendo aquilo que era bom. Tudo porque caíram em uma narrativa mentirosa. Isso em Attack on Titan. Isso no mundo real. No universo de Isayama, de Attack on Titan, existe um plano explícito para eliminar todos os eldianos. Não é prisão, não é reeducação, é extermínio frio, calculado, sistemático. E isso também no mundo real. Em 1942, a Alemanha nazista colocou em prática aquilo que foi chamado de solução final. Foi o início do genocídio mais documentado da história humana. 6 milhões de judeus foram assassinados. Homens, mulheres, idosos, crianças. Campos de concentração como Auschwitz, Treblinka, Dachau se tornaram fábricas de morte. Todos os tipos de morte. Morte por gás, morte por fome, morte por fuzilamento, morte por esgotamento. Mas o genocídio, senhores, não começa na câmara de gás. Ele começa anos antes, com leis pequenas que parecem inofensivas, com piadas que parecem só brincadeira, com notícias distorcidas, fake news, que ninguém questiona, com ódio sendo normalizado pouco a pouco, até que ninguém mais perceba o que está acontecendo. E começa também com o silêncio de quem vê e não faz nada, o silêncio dos bons. Vale a pena a gente parar e pensar, o que será que nós estamos vendo hoje? E estamos... Mas existe uma parte que a maioria das análises desse período histórico deixa de lado. Por mais imenso que o mal tenha sido, ele nunca, jamais foi absoluto. E guarda isso na sua memória, na sua cabeça, para sempre. Por mais imenso que o mal seja, ele jamais será absoluto. Em meio a toda aquela escuridão, houve pessoas que escolheram diferente. E Isayama, no universo de Attack on Titan, ele também colocou isso. Ele também colocou essas pessoas dentro do próprio anime. Falco, por exemplo, é um garoto marleyano, criado num sistema que ensinava desde criança que eldianos eram demônios. E mesmo assim, na hora que mais importava, Falco não escolheu Marley, também não escolheu Eldia, ele escolheu a humanidade, ajudando o grupo de Mikasa a impedir o estrondo para salvar vidas dos dois lados. Reiner, um dos personagens mais queridos e odiados dessa obra, carregou anos de culpa pelo que fez, chegou perto de desistir de tudo. E mesmo assim ele não desistiu de proteger quem ele amava. A culpa não fez ele ficar paralisado, a culpa o moveu, fez ele se mover para lutar. No final das contas, para lutar pela humanidade. Eren, わかってるよね?
一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことあった？ Armin, por outro lado, teve o poder de destruição insano nas suas mãos. Ele literalmente era uma bomba atômica viva. E quando chegou a hora de explodir, ele escolheu conversar. Ele escolheu acreditar que ainda havia outra saída. Num mundo onde todos, inclusive as pessoas que ele amava, só enxergavam guerra. E agora vem a parte mais bonita. Na história real, essas pessoas também existiram. Com nomes diferentes, com histórias um pouco diferentes, mas escolhendo o mesmo lado, a humanidade. E vamos ao primeiro nome, Oskar Schindler. Era um industrial alemão, membro do partido nazista, que poderia ter olhado para o outro lado, como tantos outros fizeram. Em vez disso, ele gastou a própria fortuna para salvar mais de 1.200 judeus das câmaras de gás. Ele foi um marleano que escolheu os eudianos. Outro é Maximilian Maria Kolbe, um padre polonês preso no campo de concentração de Auschwitz. Quando os guardas escolheram ali 10 prisioneiros para punir de uma maneira coletiva, Maximilian Kolbe deu um passo à frente para dar o seu nome no lugar de um outro prisioneiro. Um prisioneiro que ele não conhecia, mas que gritava por clemência, porque era pai, porque tinha filhos. Maximilian Kolbe, Maria Kolbe, deu a vida por ele. Escolheu morrer no lugar dele. Escolheu morrer no lugar de um estranho, na câmara de fome. Essa história de Kolbe me faz lembrar uma situação na minha sala de aula uma vez, onde um aluno falou que nos momentos mais difíceis, o ser humano sempre vai escolher a si próprio. O ser humano sempre vai ser individualista. E eu lembrei da história de Kolbe, né? Maximilian Maria Kolbe, um padre polonês, que no momento da morte, no momento em que ele poderia viver mais um dia, ou mais uma semana, ou talvez o resto da sua vida, ele escolheu dar a vida por um estranho, por uma pessoa que ele não conhecia, mas uma pessoa que tinha filhos. Ele pensou, pô, eu sou padre. Como padre, ele tem os princípios dele, e ele deu a vida por um estranho. Isso demonstra que nos piores momentos a humanidade ela pode surpreender, sabe? Nos piores momentos, pais dão a vida pelos filhos. Nos piores momentos, irmãos dão a vida por irmãos. Amigos dão a vida por amigos. Nos piores momentos sempre tem aqueles, não são todos, a gente sabe que não são todos, mas sempre tem aquelas pessoas que se oferecem como sacrifício para poder salvar a vida de outras pessoas, que tiram do próprio bolso para poder alimentar outras barrigas famintas. Sempre tem. E isso é a humanidade. Continuando a nossa lista, Irena Sendler, enfermeira polonesa que tirou mais de 2.500 bebês e crianças do gueto de Varsóvia, escondidos em caixas de ferramentas, em sacos, em ambulâncias. No final das contas, ela foi capturada, ela foi torturada, ela teve as pernas e os braços quebrados, mas ela nunca, jamais entregou nenhum nome das pessoas que ela conseguiu salvar. E talvez agora o nome mais conhecido, que é a família que escondeu Anne Frank. Gente comum, gente simples, que abriu a própria casa, sabendo que se fossem descobertos, pagariam com a vida. E fizeram assim mesmo, porque sabiam que era o certo. No anime, senhores, nós temos Falco, Rainer, Armin. Na vida real temos Schindler, Kolbe, Irena, a família de Anne Frank. Nenhum deles era super-herói. Tinham medo, eles tinham dúvida, viviam dentro do mesmo sistema opressor que todo mundo ao seu redor, mas mesmo assim, eles escolheram diferente. E isso prova que bondade não é um dom, que uns têm e outros não, mas é uma decisão, tomada todos os dias, em momentos pequenos que parecem insignificantes, mas que definem, dia a dia, quem é você. Toda essa história me lembra muito uma frase desse livro aqui, ó, de Marie-Hélène Mathieu, que é: mais vale acender um fósforo que maldizer a escuridão. Mais vale acender um fósforo que maldizer a escuridão. Vou repetir novamente para você se lembrar. Mais vale acender um fósforo que maldizer a escuridão. Foi o que essas pessoas fizeram. No meio de tanta escuridão, eles escolheram fazer a diferença. Acender um fósforo. Iluminar pouco, brevemente, mas ainda assim, iluminar. Se Attack on Titan te deixou em algum momento desconfortável, saiba que a história real, ela é ainda mais pesada e também ainda mais bonita. As duas coisas ao mesmo tempo. Onde existe o pior da humanidade, sempre existiu também o melhor. Sempre houve alguém que disse não. Alguém que abriu uma porta. Alguém que falou quando era mais fácil calar. Alguém que estendeu a mão. E às vezes, a
própria vida. O autor de Attack on Titan, ele entendeu isso. E foi por isso que ele não criou um anime, um mundo só de vilões ou de heróis. Ele criou um mundo de escolhas humanas, onde cada personagem, em algum momento, teve que decidir que tipo de humano queria ser. E talvez seja por isso que se tornou um dos animes mais favoritos da humanidade. Um dos meus favoritos. Pois é um anime que, na minha opinião, não tem um final feliz, mas ele tem um final humano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e o seu comentário. Comenta aqui qual é a ligação que você faz de Attack on Titan com a história real. Eu sei que dá pra falar de Attack on Titan pontuando outros pontos também. Por exemplo, dá pra gente falar sobre o fascismo e fazer uma ligação com Attack on Titan. Dá pra fazer várias outras pontuações. Mas deixa aqui a sua pontuação. Deixa aqui nos comentários aquilo que você enxerga em Attack on Titan. Deixa aquilo o impacto que esse anime trouxe pra sua vida. Deixa aqui nos comentários, talvez, se você nunca viu, se você nunca olhou para Attack on Titan com essa visão. Vai ser um prazer imenso ler os seus comentários. E também deixe aqui propostas de outros temas que você gostaria que eu abordasse. Vai ser um prazer ler os seus comentários e ter você aqui na nossa comunidade. Se você for novo, eu sou o Elson. Seja muito bem-vindo. Se inscreve nesse canal. Vai ser um prazer crescer essa comunidade junto com você. Tamo junto. Até a próxima.